inteiro ele caminhar, perdeu uma perna, perdeu um braço. Como é que ia ser o meu comportamento? Será que você ia desistir porque ele já tá lá? Então, assim, isso tudo na gente foi testado. Meu amigo Siqueira, a gente existe um cara ser um super-herói pra não ter. Fala, veterano! Mais uma vez, um bate-papo extraordinário aqui com uma figura ilustre que passou pelo nosso eterno 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. Desta vez estamos na presença aqui do soldado Valjetan, fuzileiro, né? Da primeira companhia de fuzileiros do ano, agora recente, 1986. E tem muita história para contar pra gente aqui. Nosso podcast aqui composto por mim, Sargento Arlan, e o nosso companheiro aqui, Soldado Leônio, que é o camarada que é o da edição aqui do podcast, que faz tudo aqui, que sem o Leônio a gente não consegue trabalhar. Mas é isso, então vamos lá, a apresentação do nosso amigo Valjetan aqui, sinta-se à vontade para contar a sua história desde o início que você, desde seu alistamento até o ano que você passou e as histórias que você tem que contar e que queira contar, sinta-se à vontade. Ok, obrigado pelo convite, fico satisfeito de estar aqui, mas antes de adentrarmos nesse assunto, eu quero dizer que para mim foi uma satisfação em ter servido o Exército na época. Hoje eu sou advogado, tenho também um filho que é advogado e outro administrador. E eles não quiseram servir, não quiseram ter o prazer de servir o Exército, porque para mim foi um prazer, foi muito interessante, que hoje todo jovem deveria participar. O aprendizado é muito diferente da vida civil, né? Justo, é muito. E você aprende muita coisa lá. Só que hoje, a juventude de hoje não quer mais saber disso, né? Quer, já tem outra mentalidade, já tem outras coisas para fazer e assim sucessivamente. Mas na época da gente, o pessoal tinha medo de ir se alistar. Achava que o Exército era um bicho de 7 cabeças e ficavam com medo achando que ia morrer lá no Exército, né? Porque era muito rigoroso na época, o pessoal falava muito mal, dizendo que os comandantes eram muito perversos, e pelo contrário, a gente fez uma grande amizade, eu fiz uma grande amizade, até hoje tenho uma grande amizade com alguns colegas que serviram comigo, outros que foram para PM, e encontro com eles depois de 38 anos, vai fazendo 38 anos esse ano que eu servi o Exército. É uma vida, uma história. No início, assim, é aquele choque, né? Porque você sai da vida civil para você servir, mesmo você querendo, como você falou que queria servir, mas a gente tem o impacto de você uma vida diferente. É grito de um lado, o cara tudo é correndo, tudo é no roupe, né? Tudo é pagando, né? É um então, negócio mas é um negócio que a gente sofre, mas depois, quando passa o período, a gente começa a rir da situação que a gente passou, não é verdade? Justo, é interessante, porque você vai para lá sem saber como as atividades lá, se realmente era isso que algumas pessoas falavam que era ruim, que o cara ia ser maltratado, que ia passar fome. Pelo contrário, lá você vai aprender a não passar fome. Se superar também, né? Superação, né? Superação, tal. E é uma coisa assim que você pode passar de pai para filho e orientar ele para uma vida melhor. Porque lá só tem gente de bem, gente decente, que quer o bem da pessoa e vai orientando você para uma vida futura. E uma coisa que a gente aprende lá, que é certo, é a hierarquia e disciplina, né? Você aprende a respeitar, né? Desde os mais novos, você aprende a respeitar, tem aquelas instruções, né? Justo. Que nós temos para você aprender a respeitar. Não que você não respeite, mas tem muito que chega lá, né, daquele jeito. Mas chega lá, quando vai lá, passa pelas instruções, o cara tem que seguir aquele padrão lá, né? Justo, respeitar, né? pode... Desde o cabo até o coronel ali, o general, né? Que aqui na unidade da gente, 59, só chega até coronel, né? Exato, exatamente. Aí é interessante, todos os jovens deveriam participar. Só que hoje está diferente, né? Hoje muita gente está pedindo para ficar e tem poucas vagas, né? Poucas vagas. O efetivo diminuiu bastante, né? Da sua época, que é de 86, eu fui de 88. Então, na nossa época, o efetivo era muito grande. Hoje não, hoje reduziu bastante. Reduziu e hoje parece que é até meio expediente. Na época da gente, a gente ficava o dia todo lá, ficava às vezes a semana toda fazendo treinamento, só ia para casa no final de semana, né? Hoje não, parece que a pessoa vai de manhã e volta à tarde e assim sucessivamente. Na época da gente era uma época boa que
A gente ia para lá mesmo para aprender disciplina e ser... Quando chegava em casa, o cara chegava só o bagaço, né? Quando ia para casa, né? Porque Chegava... a gente só ia nascer. No internato. Quem não né? Você fala no tivesse internato, de serviço, largava na sexta, né? Exatamente. Mas a semana toda era fazendo... Era pau na carcaça, né? Era pau na carcaça. Participando do primeiro acampamento, o que é que você lembra assim do primeiro acampamento? Algum acontecimento que marcou para você lá? Rapaz, o meu eu vivi a história lá do 59, entendeu? Houve um incidente lá que o corneteiro matou o coronel, matou outra pessoa lá também, o rapaz barbeiro, que era dono da cantina lá. Feriu também um outro amigo meu de companhia, o Vieira, que hoje se aposentou lá pelo EB. Está reformado. Está reformado. E o que eu lembro é o seguinte, era uma segunda-feira, a nossa companhia estava saindo para acampamento. Quem era o seu comandante de companhia na O época? comandante era o capitão Tanaka. Tanaka, e o nosso supervisor era o tenente Davi, que tinha recém-chegado da AMAN. Aí tava com todo o gás para querer... O tenente Davi, que posteriormente voltou como coronel, assumindo o comando lá do batalhão, não é isso? Foi comandante do batalhão. Aí. Na época da gente, ele era aspirante e passou a ser tenente, né? Porque ele veio da academia, e quem veio da academia já sabe que vai ser promovido até coronel ou general, quem sabe. Aí eu me lembro o seguinte, que a gente estava num acampamento ali em Coqueiro Seco, no Rio dos Remédios, lá, numa fazenda que eu vim saber depois que o dono da fazenda emprestava, ou não sei se alugava para o exército, para a gente fazer os acampamentos ali. E nós fomos na segunda. Quando nós terminamos na sexta que vínhamos embora, que estavam voltando para o quartel, eu me lembro na época que eu estava até com rádio amador. Você era rádio operador, no caso? Rádio operador. E nós recebemos o rádio dizendo que aconteceu um incidente no quartel. E a gente não sabia até então o que era. Isso a gente estava voltando, era uma sexta-feira, salvo engano. Na sexta-feira a gente estava terminando o acampamento e voltando para o quartel. Quando chegamos ali no Sobral, aí nunca vi aqueles caminhões velhos do exército e o jipe andarem tanto, igual um carro de Fórmula 1. Para chegar no batalhão. Para chegar no batalhão. Aí quando a gente chegou lá, já tinha aquele tumulto lá de polícia federal, era civil, tudo na porta lá do quartel e tal. Aí como a gente estava chegando no acampamento... E você sem entender nada? A gente sem entender nada. Sem entender o que estava acontecendo. Aí quando descemos dos caminhões e tal, e foram para a companhia, e foi quando o comandante falou a gente que tinha acontecido. Que o corneteiro tinha atirado no pessoal lá da guarda e tinha atingido o comandante geral, que era o coronel Gleidson, né? Até gaúcho, eles, eu não me engano, salvo engano. Mas na verdade ele disse que depois a gente veio saber que ele era o subcomandante. E numa fúria de raiva aí, quando ele atirou, acho que o fuzil não deve ter... Rajado, né? Deve ter rajado e atingiu esse senhor João, parece que era João o nome dele. João Barbeiro. João, né? Seu João Barbeiro. Esse meu amigo, o Vieira. O João Barbeiro, que era pai de um amigo, um irmão meu da igreja, né? Jordi. Um abraço, Jordi, para você mais uma vez. Sempre que a gente conta essa história aqui, eu lembro de você, né? Porque você, né, na época, era criança ainda, né? Não lembro, mas eu estava lá, eu vi a história nessa época. Meu sentimento aí, depois de 38 anos, mas... Então, aí o que é que houve? Depois disso tudo, que houve esse problema desse assassinato lá, aí como eu estava no pelotão especial, no Pelopes, aí o comandante, o nosso capitão Tanaka, junto com o tenente Davi, pediu que a gente fizesse a guarda fúnebre. A gente aprendeu em meia hora como atirar os tiros em homenagem ao falecido, né? Como passa em filme aí, aquela salva de 7 tiros, né? Isso, exatamente. A gente aprendeu em meia hora, deram um afardamento a gente totalmente diferente, um afardamento até bonito demais para a época que ninguém usava aquilo, né? Ninguém usava, e eu fui um dos que fui privilegiado por ter usado também. Não queria usar dessa forma, mas já que usei, então fui um dos privilegiados. E sim, aí foi um momento triste, né? Porque muita gente estava lá, a família do coronel, família do seu João.
E a gente se preparando para fazer essa última homenagem ao coronel. E eu não me lembro se o comandante, o subcomandante mandou alguém também para... O subcomandante foi atingido também na época, não? Foi, né? Foi. Eu não sei Mas se o alguém fatal... mandou também para o seu João, que tinha também falecido. Depois eu não soube mais resposta dele. E foi isso que aconteceu. Nós fizemos a guarda fúnebre até, eu acho que 10 horas da noite, a gente todo mundo cansado. E foi um desespero lá no quartel. Realmente, quando a gente chegou, um desespero enorme, que a gente não sabia. Algumas pessoas, alguns recrutas lá pensavam que tinha sido uma invasão no quartel, que estavam querendo pegar arma e tal. E depois a gente soube que foi esse fato, né, que ocorreu, e depois foi divulgado aí na TV, nos jornais. E até hoje as pessoas falam nisso, né? É um fato histórico, né, que aconteceu, né? Infelizmente, aconteceu lá em 59. Esse outro militar que foi ferido na época, ele era do mesmo ano que você? Era. E hoje, de vez em quando eu encontro com ele. E ele não tinha ido para o acampamento, porque estava todo mundo no campo, né? E ele ficou. Ele era chamado aquele moita, né? Moita, né? Mas parece que ele estava na enfermaria, ele estava baixado. Estava baixado na enfermaria e foi fazer um lanche que tinha uma lanchonetezinha que era do seu João também. Nessa época ele parece que era a cantina e a barbearia. Barbearia. E devido a esse tiro de rajada que o corneteiro deu na época, aí atingiu o joelho dele. Aí devido a isso ele foi reformado pelo exército, né? Foi reformado. Da sua turma de 86, quais as figuras assim que você lembra que era peça rara lá da sua turma? Você pode falar, né? Rapaz, tem muito, né? Tem muitos. Mas tem muita turma boa, que de vez em quando a gente se encontra aí para fazer um encontro. O encontro das turmas, né? Da turma, é muito importante isso. Todo mês de novembro a gente faz o nosso encontro. E é legal que tem muita gente aí que faz questão de aparecer. E também teve outro fato que ocorreu na minha companhia, né? Na primeira companhia, que era a Leão. Tentaram roubar umas armas do capitão. Era um fuzil que ele tinha, uma escopeta, umas armas de precisão que ele tinha da coleção dele, e tentaram roubar. Inclusive, botaram ela do lado da guarita ali, daquela que fica do sargento. Na Vila dos Sargentos. Na Vila dos Sargentos. O cara tinha feito todo o procedimento durante o dia e botou lá no matagal, que era um matagal ali atrás, para poder levar. Só que, se eu não me engano, o sargento de dia, que estava fazendo a ronda, aí viu o material lá. O material e levou até a companhia. E depois foi apurado que foi um dos colegas da gente. Inclusive, esse colega, ele veio a falecer já agora, uns 3, 4 anos atrás. Eu lembro muito dele, do Moreira, que o Moreira é muito complicado na companhia, sempre faltava serviço e tal. Estava sempre detido, né? Sempre detido. E esse fato caiu sobre ele. Disseram que foi ele na época e tal, e pronto. E devido a esse fato, ele foi excluído. Pegou muita punição, né? Porque quando começa a pegar punição, tem que ser expulso mesmo. Né? Aí pronto. Houve esses dois fatos na minha época que eu me lembro até hoje. E estou tendo a oportunidade de falar aqui aos seus telespectadores, às pessoas que estão ouvindo essa mensagem, essa entrevista aqui com a gente. E esse momento eu vivi lá. Foram poucos que tiveram lá nessa época e que hoje lembra, né? Tem uns colegas meus que foram para a PM, que hoje também já estão aposentado já na reserva, né? De vez em quando a gente encontra, eles falam desse fato. Inclusive o seguinte, o Leôncio era uma pessoa boa. Ninguém tinha o que falar dele. Não sei o que foi que aconteceu com ele nessa época que estranhou todo mundo, porque ele era um cara bom, falava com todo mundo, um cara musculoso, praticava muito esporte, ele era um cara muito saudável e todo mundo gostava dele, né? O pessoal falava que ele era um bom militar, né? Bom militar, disciplinado, né? Disciplinado. Se você chegasse para falar com ele
tinha o maior prazer de lhe atender. Se ele pedir para ele tocar uma corneta na hora, se ele tivesse, ele tocava, não tinha assim, ruindade ou maldade dele, era um cara bom. E ninguém entende até hoje o que foi que aconteceu isso. Isso é um fato emblemático, né, que aconteceu lá no nosso 59, né? E assim, da sua turma, hoje você faz os encontros, né? Inclusive, você estava até falando com alguns aí, né? Lembra lá daquela história e tal? Lembra aí alguma história que o pessoal mandou você lembrar aí para contar? Tem algum aí? Isso, rapaz, é bom, O Andrade da sua turma, né? É uma Bucegão. Figura, Bucegão, né? Bucegão. Abraço para o amigo Andrade. Sempre convidei o Andrade aí, mas ele tá meio receoso para vir aqui. Tá com medo de contar as histórias dele, né? Porque aquele bicho tem muito o que falar. Ele entrou com a gente, entrou comigo em 86 e... Passou os 30 anos dele até ir para a reserva, né? Tá na reserva. Conseguiu ficar lá, né? Foi, exatamente. Aí ele tem muita história para contar, porque o da gente tem esse fato e, consequentemente, ele a cada ano deve ter... Exatamente. Deve ter acontecido também alguns fatos estranhos, fatos bons, que ele deve ter alguma memória boa para poder falar isso aí. E é isso, assim, nosso podcast aqui, o objetivo é esse, a gente ouvir as histórias, né? Porque antigamente a gente não tinha, né? Na época da gente, muito menos, você ter o celular para gravar alguma coisa, não tinha, né? Hoje a gente já tem o celular, tem o WhatsApp, tem os outros aplicativos aí que você consegue, né, mandar mensagem, né? E gravar isso aqui pra gente também é uma satisfação pra gente. Por quê? Porque vai ficar gravado na memória aí, vai ficar no YouTube, vai ficar nos aplicativos aí pra gente poder assistir, mostrar para os filhos. Porque a gente conta a história aqui que a gente nunca contou em casa, né? Às vezes você não contou uma história dessa em casa. Porque às vezes não interessa contar em casa, mas hoje você falando isso, muita gente, rapaz, esse bicho você viu. Muita gente lhe conhecia e disse, rapaz, não sabia não que esse camarada se viu lá em 86, né? Se viu o Exército, que passou por a situação, que estava na situação lá do acontecido lá com o Leôncio, né? Daquele acontecimento, né? E hoje o podcast é isso, a gente ouvir a história do camarada que passou pelo 59, que tenha passado um ano, que tenha passado 10 anos, 5 anos, não sei, mas que conta aqui, que sinta-se à vontade para contar a história. E a gente começa a lembrar, né? A gente às vezes, rapaz, eu não lembro lá, o cara chega aqui e diz, rapaz, não lembro não, mas aos poucos a gente começa a puxar alguma coisa aí, o cara vai lembrando lá de algum acontecimento, né? Do alojamento, por exemplo, né? Tem os horários do alojamento, né? A hora de dormir, do rancho. Diga aí alguma... Da comida do rancho. Não vou nem falar da comida do rancho. Falar de um cara, também tem outra situação, eu acho que eu lembro o nome dele, Vasconcelos. O cara era gente boa, mas era imundo, meu amigo. Sempre tem um camarada desse. O armário dele, quando abria, ninguém suportava o cheiro. Não sei o que é aquele... Eu acho que ele botava rato lá dentro, porque era um mau cheiro danado quando ele abria. Ele era aquele cara ceboso. Ceboso, sempre tem. No meio do linguajar que a gente militar, ceboso é sujo, é desleixado, entendeu? E ele era um cara assim. Era um cara bom, mas tinha esse defeito, né? Esse defeito, que... Quando você abria o armário dele, ele abrindo para trocar de roupa, a gente... Imagina o uniforme desse camarada, né? Como que era. E na época a gente usava aquele uniforme, era o verde oliva, né? Era o verde oliva, tinha que estar engomado, né? Tinha que estar aquele... Passar parafina. Era uma cacheagem tremenda ali, né? Você ia pra parada, né? Passar parafina, passar vela, né? Para poder ficar alinhado. Alinhado, exatamente. Até hoje, as minhas calças, quando eu mando para lavadeira, a mulher já sabe que tem que fazer com linho. Com linho não, com o vinco. O vinco, né? Com o vinco, Você vê que o cara traz isso, né? Do quartel, né? Se não tiver com o vinco, eu não uso a calça. Não usa, né? Eu acho que tá faltando alguma coisa. Tá vendo aí? Coisa que fica, né? Que a gente aprende lá. Que a gente usava a calça com vinco. O vinco, né? Tem o cara que passava até no gorro, né? No gorro, no bibico. Na época você usava bibico, né? Era bibico, Na época de você, mas tinha o gorro também. O bibico era pra sair com o terceiro Delta, né? Aquele uniforme. Pra ir de pra passeio, casa. né? De passeio, né? Ir pra casa, né? Mas é isso, camarada. E a gente, assim, que passou muito... Eu, no caso, passei 30 anos, né? É muita história que a gente acompanha, né? Várias turmas, né? Mas as turmas, assim, né? Na sua época, 86, o que marcou muito essa aí, né? Da época, o Tenente Davi, na época, ele era muito apertava muito, né? Os recrutas, né? O pessoal falou que o bicho chegou lá com todo o gás, chegou da academia. Mas ele era comandante do seu pelotão, na época? Ele era do Pelópis. Do Pelópis, ele era né? do Pelópis, porque ele tava vindo com todo o gás mesmo, aí queria botar a gente pra sofrer mesmo. As instruções do Pelópis, como é que foi lá que você se Era bom, desenrolou? eu
fiz uma da Caatinga, né? Que a gente tinha um uniforme diferenciado dos outros, que era um uniforme O rajado, estágio uniforme da cor da terra lá do sertão. Exatamente. Que a gente se deitava lá no sertão, os caras passavam por cima da gente nem via, porque o uniforme era da cor da terra lá. Aí nós fizemos algumas... Essas operações, vocês fizeram algumas né? operações. Fazia isso. Como a gente era do Pelópolis, a gente tinha uma certa regalia também na hora de almoço, um lanche, né? Porque tem que ser diferenciado, né? Era É. diferenciado, né? Queira que não, o melhor pelotão do Exército. Porque né? o treinamento era mais pesado também, né? pesado, Treinamento pesado, então você tinha que estar bem nutrido ali para poder acompanhar, né? Isso. E a gente lembra eu lembro assim, na minha época, na sua época acredito, que a gente fazia um treinamento físico, era puxado demais, né, cara? Chegar à exaustão, né? Às vezes, de você, nos comandantes de pelotão, né, o comandante de companhia, fazer aquela atividade física, né? E acampamento, que tinha muito acampamento, né? Na época era ali bom, na época era bom. Tivemos também ali em Satuba, né? Santa Luzia do Norte. Quando você entra para Santa Luzia do Norte, dentro da fábrica ali, nós fizemos um acampamento ali. Foi muito interessante ali também, que era muito mato ali. E parecia muito bicho, porque era mata fechada e tal. E a gente, como era orientado, não poderia matar os animais, porque era da terra, a gente estava invadindo a terra, a área dele, né? Naquela época a gente já pensava nessa situação, em preservar os justamente. bichos. Aí a gente fazia os acampamentos, fazia os buracos pra gente se esconder e tal. Era um negócio interessante. As tocas, né? As A toca, né? é. Fazia a Inclusive eu toca. tenho até umas fotos dessa época. A gente fazia as tocas para se esconder do inimigo, né? A gente o inimigo não sabia onde a gente estava. E para mim foi uma época boa. As marchas. As marchas. As marchas era pesada. Sim, né? Marcha. Sim, rapaz. Você está falando aí, lembrando agora. Nós pegamos uma marcha aqui saindo a Via Expressa. Não existia ainda. A gente começou a fazer uma marcha. Era mais ou menos ali, só existia o Zé Tenório e uma estrada de barro até o Benedito Pente. E nós fizemos uma marcha ali no começo da Via Expressa para encontrar o acampamento no Benedito Bente, num local chamado, era até perto da Duas Bocas. Duas Bocas, lá embaixo, lá. Lá embaixo, meu amigo. A gente saiu de manhã, só conseguimos chegar à noite. O nosso operador se perdeu lá com a bússola, não sabia para onde ia, pronto. A gente chegou à noite. Porque hoje tem a pista, né? Antigamente não tinha, né? Você ia por tinha dentro do mato ali para chegar no... Dentro do mato, nas grotas, descia a grota, subia a grota e tal. E a base da gente, o acampamento, já tinha ficado, era lá embaixo, perto, era fazendo Duas Bocas, meu Deus, era... Sei que hoje o pessoal faz lá, né? Essas Duas Bocas, né? Até pouco tempo, não sei agora, mas era em Duas Bocas lá. É perto da Cachoeira do Mirim. Cachoeira do Mirim, né? Não, então era pro outro lado, né? Na Cachoeira do Mirim. Aí descia por ali para ir para a Cachoeira do Mirim. Sim. Era longe ali, dentro do mato. E outras que a gente sempre fazia, era sair pela Fernando Lima, de um lado, fazia a Federal e voltava pelo outro, né? Essa também de Satuba não, é Marechal, nós fizemos também ali pela pista, né, de Vale do Suruagi, pela ponte, nós fizemos por ali também. Nós, na minha época, tinha muito que se fazer. Muito acampamento, muita marcha. As companhias de fuzileiros, ela tinha isso, né? Tinha muito acampamento, muita marcha. Né? As instruções era muita coisa mesmo para você aprender. Era interessante mesmo. Eu me lembro também que eu participei da equipe de natação, não sabia nadar, mas eu disse... Colocaram você lá. Você vai nadar, vai aprender. Eu disse, tá certo. Aprendi a nadar lá no quartel. Em 2 vezes que eu fui até pro SESI, a gente saía do quartel correndo pro SESI, e aprendi em 2 tempos a nadar. Para participar das competições? Para participar das competições lá em Garanhuns e tudo. E o pessoal de lá já era muito treinado, a gente não. O comandante disse, você vai fazer isso. A gente teria que aprender.
Eu aprendi a nadar lá. Te vira, né? Te vira, né? Pra Te aprender, né? É. Outra coisa também que eu me lembro lá, tinha o pessoal do NPOR e tinha alguns alunos no bisonho. Aluno sempre tem. É. Um ou outro sempre tem, né? Aí teve um lance que inclusive até eu tenho um contato com ele. Quando ele me vê assim, ainda fica meio cabreiro. Um tal de Frota. Me lembro disso, que eu levei uma punição sem ter pra quê. Ele errou um comando lá, na hora do restaurante, e eu tava só olhando, né? Eu na companhia da gente era um pouco alto, e o restaurante aqui embaixo, O rancho. o rancho dos alunos, né? Da gente grandão aqui, e eu aqui, a primeira companhia como era local alto, aí eu fiquei só olhando, né? Aí ele mandava o pessoal, ó, à direita, aí o pessoal ia para a esquerda. Eu acho que estavam fazendo já para Tá de sacanagem, porque era aluno, né? era aluno. Aí para a direita, aí os caras iam para a esquerda. Aí para a esquerda, ia para Aí ele achava que eu tava dando outro comando. Sim. Entendeu? Achando que Tava no meio ali dando outro comando, dando pessoal. outro comando. Aí ele veio até a mim. Ah, fuzileiro, não sei o que, né? Eu sou aluno, não sei o que. Assim, o que é que houve, aluno? Você tá bisonho, você tá errando todo o comando aí, eu tô vendo aqui. Tá, eu vou dar parte sua. Eu disse, tem problema, pode dar parte, tem problema nenhum. Se eu vou dar parte e vou acompanhar, eu disse, não tenho medo nenhum. Eu tô quieto aqui, tô vendo só o Seu comando aí, seu né? comando, que você não tem comando de nada. Aí quando foi 30 dias, chegou a parte pra mim. Chegou a parte na companhia, né, dizendo que eu peitei o aluno e tal, assim, assim. Aí o comandante me chamou e disse, olha, comandante, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu fiquei olhando que ele estava dando os comandos e a turma e o pessoal lá estava Fazendo o errado. contrário. Eu acho que estava querendo sacanear ele. Disse, foi isso, fuzileiro? Disse, foi isso mesmo, capitão. Eu estou aqui para dizer a verdade. Disse, não, porque pediram aqui a punição para você para 30 dias de retiro. Disse, quem sabe é o senhor. Agora você punido errado. Ser punido inocente. Né? Ele fez, tá certo, vamos segurar aqui. Aí segurou a punição, né? E ele indo lá cobrar. Correndo atrás. Só que, nesse período que ele estava correndo atrás, eu fui promovido para sargentiação. Eu saí do Pelopes e fui para sargentiação, porque eu sabia da datilografia na época e tal, e o comandante precisava, o sargento Ricardo, precisava de uma pessoa que soubesse da datilografia. Aí eles me colocaram lá. Poxa. Aí a parte depois veio para mim. E eu olhei assim. Aí eu joguei fora, rasguei e joguei fora. E esse aluno aperreando e tal, não sei o que. O capitão disse, e aí, Valentão? Disse, eu estou de serviço já no final de semana mesmo. O senhor pode dar uma parte aí no final de semana. Ele pode ser? Pode. Aí pronto. Aí me deu uma parte detida no final de semana. Aí pronto. Aí eu já estava de serviço no sábado. Ficou só o domingo. Fiquei o domingo, para segunda voltar e pronto. Já estava lá mesmo. Cumpriu a punição, Cumpri a punição. E o aluno, até hoje, quando me encontra, ele baixa a cabeça. É mesmo, né? Baixa a cabeça. Ele tá lembrado de mim? Eu lembro. Você é um filho da mãe, viu? É um FDP você. Porque você, eu não fiz aquilo. E você deu parte... Participou, né? Aí ele... Não sei o que, não, mas... Você ainda tem mágoa? Eu digo, não. Passou, mas não esqueço. Porque não esquece, né? eu paguei por uma coisa que eu não fiz. Se eu tivesse feito, eu estava tranquilo. O negócio foi que eu não fiz. Aí ele vem, ele é corretor hoje. Não sei se mas já, da sua época tem muito cara aloprado? Uns aloprados lá que tocavam o horror mesmo na companhia? Soldado na época, né? Da sua época. Não tinha não. Os caras lá eram mais companheiros, porque era a companhia da gente, era de fuzileiro, e os caras sabiam que não podia prejudicar um outro. Porque se prejudicasse um, a companhia toda sofria. Ia ser punida. Aí um sempre ajudava o outro sempre estava... Quem estava precisando de ajuda, estava com problema para aprender alguma ordem unida ou alguma dificuldade, a gente se reunia e ajudava. Tinha realmente o companheirismo lá, né, do pessoal para um ajudar o outro, um né? ajudar o outro. Tinha um aloprado, como eu disse, esse Moreira mesmo, era metido a lutador de karatê, mas não sabia nada. Só quem sabia lutar mesmo e não demonstrava era o Lessa, que
ele hoje é policial civil. De vez em quando eu encontro com ele, o Lessa. E o Lessa sabia karatê mesmo. É tanto que o capitão, de vez em quando, fazia uns treinos com ele no final de semana lá, às escondidas. Ele não queria mostrar para a tropa, né? E assim, Aloprado só tinha, eu me lembro, a Moreira, que foi expulso. Sim, e a questão da expulsão na época é um procedimento deprimente. Por quê? Quando ele vai expulsar o militar, não sei se na sua época ocorreu isso, o batalhão todinho fica de costa para ele. Exatamente. Então, na minha época já não tinha mais isso, então. Não? Mas era isso mesmo. Era, o que é que fazia? Entrava em forma o batalhão, né? Batalhão todo, completo. Com a primeira companhia, segunda, CCS, apoio. Era uma formatura, né? Uma formatura. E a gente olhava ele de frente, todo mundo, e depois virava de costa para eles. Dava bem a volta a volver, todo mundo. Todo mundo. E só quem acompanhava ele era o pessoal da guarda para ele não fazer nenhuma manobra, né? Querer fugir. Acompanhava ele até fora. Mas todo o batalhão virava a costa para ele. O pessoal falava desse procedimento mesmo. Eu acho que foi até esse ano só, 86. 87 eu não sei se já tinha. 88 eu já não vi mais essa situação. Entendeu? Tá vendo? Mas é mesmo, lembrou agora que... Expulsão deprimente também. Era, a expulsão você chegava no limite ali, no comportamento mal, tinha que ser expulso. E o procedimento era esse, né? E o batalhão exclusão, todinho. A exclusão, a bem da disciplina, né, que fala, né? Pronto, houve esse caso, foi dele, esse caso. Houve alguém outro de outras companhias, mas não sei qual foi o... Mas é do mesmo jeito, a formatura do mesmo jeito, para os outros. Jeito. Toda formatura de exclusão era assim. Era assim, caso, né? O batalhão todinho virava as costas para ele. E quem olhasse era punido, vendo ele sair. Para quem nunca foi do batalhão, né? Ali na praça, né, que chama, né, onde fica o busto do Marechal Deodoro, ali no início ali. No início, pronto. Aí o pessoal tudinho ali ficar de costa pro cidadão a situação deprimente. É mesmo, realmente. Você passar o período que você passou ali depois... Claro que o cara cometeu erro, né? Para ser expulso, ele mereceu, né? Isso. Mas realmente é uma situação meio deprimente mesmo você passar por isso, né? Isso. E, Valjetan, da sua casa, só você mesmo que serviu o exército? Opa. O nosso amigo aqui só foi se alistar mesmo, foi isso, o Valmiran? Posso falar agora? Pode falar, fica à vontade, meu irmão. Primeiramente, agradecer por essa oportunidade e ter a honra de participar da história do meu irmão, na vida dele no exército. Mas o primeiro quem ia servir dos 7 irmãos era eu. 7 irmãos? Sim. Caramba. Aí que era de 82, 84, mas eu como já estava trabalhando, aí na hora que eu me alistei, aí tinha uma época que o comandante, era o capitão, perguntava quem estava trabalhando que ajudava a família. Aí eu fui o primeiro a dizer. Levantei a mão e disse, você trabalha onde? Eu trabalhava em frente do exército, no Banco Real, de office boy. Aí o capitão já tinha conta lá também, já me conhecia. Mas senão você vai logo para o lado direito aí que você já está dispensado e vai pegar a reservista, né? Mas infelizmente eu queria servir, né? Mas você falou que... Eu queria servir, mas quando ele perguntou quem ajudava a família, no caso, né? Aí ele já foi dispensando. Porque naquela época tinha isso, né? Mas não lhe deu nem a oportunidade de dizer, não, eu quero servir. Você não chegou nem a falar aí isso. Aí também, aproveitando essa oportunidade, ganhar do meu dinheiro também já tá. Não ia ganhar dinheiro de ser soldado no exército. Meu salário. Meu salário, eu ganhava, parece que era 2 na época, aí eu também aproveitei a oportunidade e não quis servir, né? Mas foi isso. Aí a honra que eu quero dar aqui é participar da vida dele, né? Do exército. Saber da história, mais detalhes, né? Eu não sabia, né? No caso, como eu falei, né? Isso aqui, né? A família às vezes não sabe o que a gente passou lá, né? Com essa oportunidade que você deu a ele, né? Aí eu tô, assim, muito honrado de saber como era a vida de um soldado do exército. É meio complicado. Mas tudo é superação, né, Valjetan? Tudo é superação, que a gente passou lá,
que você passou na sua época, que foi bem mais pesado do que a minha, né? Eu passei 2 anos depois, também sofri um bocado, mas a gente supera, né? E assim, do irmão foi só ele mesmo que você viu, né? Ele E da família meu teve pai. ninguém Meu mais? pai foi Seu o pai? primeiro. Sim, Ah, seu pai? Meu pai, você viu quanto? Em 50 e quanto? Rapaz, ele nasceu em 1937. Era, Ele foi em nasceu. 53, É, 55 por aí. Foi, ele Mais pegou ou a menos, Segunda Guerra, né? Ele pegou, parece. Rapaz, Pô, pronto, o único de lá de casa foi meu pai e o Dr. Valgetan. Aí quando tu vê ele chegando fardado em casa, e tu, poxa, eu devia Ele ter, tinha que chegar alinhado, a Chegava roupa, alinhado, né? Bota brilhando. tinha que É. ser aquele cinto, né, cara? Tinha que estar brilhando a fivela, né? Justo. Daquele uniforme que a gente usava, uniforme de passeio, e tinha que estar brilhando, tinha que estar um espelho aquilo ali, né? E muitas vezes a gente voltava da guarda, né? Não sei se no seu caso, quando a gente ia sair, o comandante da guarda botava todo mundo lá e ia fazer a vistoria não, ia olhar, né? Cada um. Quando olhava o cinto do cara sujo, mandava voltar, né? Entendeu? Não sei se aconteceu muito com você isso aí. Mas Aconteceu, mas só que a gente... O pessoal lá da época da gente era mais cuidadoso, né? Zeloso por isso, né? A gente... Era na época, o rigor era tanto que você já... puxa o microfone um pouquinho só. Fazia de tudo já para... O rigor era tanto que você já se preparava para não sofrer punição. Aí... Hoje não, essa juventude é meio relaxada e tal, aí... Mas na época da gente, não. A gente... Eu lembro a época que a gente ia sair, quando tava lá na guarda, o sargento passava o dedo assim no cinto, tá sujo, volta. Né? Pra sacanear o cara. Acontecia muito isso, né? Entendeu? Mas é isso, cara. Então é como eu falei, a história é boa, né, bicho? A gente contar, a gente voltar aqui no tempo, né? Relembrar os companheiros da caserna, né? Que foram tantos, né? Hoje em dia você... Não sei como é o grupo de vocês, a quantidade que tem hoje, que participa, né, de encontros. Justo. E a gente, assim, no Exército, a gente tem essa, vamos dizer assim, uma vantagem, porque quando um companheiro está passando um problema, hoje a gente consegue reunir rapidinho para poder ajudar um ao outro ali, né? Não, tem isso. É esses grupos, né? Isso. É importante isso, né? Tem isso mesmo. Realmente tem algumas pessoas do grupo da gente, quando está com dificuldade, a gente se reúne e faz um Pix. Hoje é um Faz Pix, um. não precisa, mas está levando em casa, ou transferindo, é só fazer um Pix, né? Hoje vocês têm uma boa reunião assim com esse pessoal, se reúne bem com... Tem. No encontro tem quantos assim, em média, que Olha, participam? No grupo da Leão, hoje de 86, nós temos em torno de 58 no grupo. 58 componentes no grupo. E quando a gente faz a reunião, assim, final de ano, geralmente vão 30. Nunca vai o efetivo todo, né? Não vai todos, porque às vezes o horário, o dia não bate de um e tal, e tem essas divergências, mas aparece mais de 50%. E é importante, né, cara? Porque você vê, o tempo vai passando, quantos anos já faz, né? Que 38 anos, né? 86 38 para cá, anos, né? 38. Exatamente. Eu vou fazer 6 anos agora que fui para a reserva, em maio. Eu fui em 2018. 38, Então, e da minha época, eu acho que eu conheço alguns que já perderam a vida. Eu acho que você deve ter conhecido também o Cabo Delgado. já ouvi falar bem de longe, mas pelo nome... Porque quando a gente terminou o tempo da gente, ele continuou como cabo. Inclusive era até da enfermaria, se eu não me engano. Era um baixinho. Era gente boa ele. Ele teve até parece que a morte dele... ele foi assassinado pelo... Não sei o que foi que teve. O acontecimento. O acontecimento foi até aqui no Salvador Lira, que ele morava aqui no Salvador Lira. Era gente boa ele, mas tinha algumas divergências com alguém e houve... Partiu para o outro lado, né? Então... mas era gente boa, tranquilo. Delgado, lembro dele. É porque às vezes a gente conhece na época, né? Todos os nossos companheiros ali de turma, mas cada um tem uma cabeça ali, né? Nem todo mundo tem boa índole, né? A gente vai saber depois, às vezes, quando o cara sai, né? Ou até lá dentro mesmo a gente começa a descobrir quem é quem, né? Depois daquele período lá, o básico, que a gente começa a se conhecer, aí quando vai passando o tempo é que você vai conhecendo ali mais profundamente quem é quem, né? E o cara se junta para o lado ruim se quiser, né? Também tem isso, né? Ali é uma escola, É uma né? escola, o cara né? aprende, né? Tem muita... O pessoal tem isso, nunca vi lá. O pessoal fuma maconha, fuma isso, rapaz, nunca vi não lá. Só se fuma depois quando sai, né?
que parte para esse negócio, para essas drogas, aí termina se envolvendo com o que não deve, né? É tanto que essa nossa turma, rapaz, é uma turma boa e a gente faz questão de se encontrar. Mesmo que não vá todo mundo, mas uma grande parte Uma grande vai. parte, é importante, né? Aí é interessante. Se fosse para servir de novo, eu Voltaria? voltaria. Voltaria de novo. Vai passar o meu tempo, né? 1 ano e 2 meses, tudo bem, né? Mas você aprende muita coisa e faz muita amizade boa. Então, o que eu tenho a dizer é que realmente lá você aprende coisas boas. Na época lá teve a época lá daquela Semana da Infantaria, né? Como é que era aquela alvorada festiva, lembra? Sim. Que era o cara chegava no alojamento tocando zaralho. Lá, você lembra? Teve isso na sua época? Você lembra? Tinha, mas a gente tinha mais assim, que me lembro também, o Davi, quando ele assumiu como oficial mesmo, né, que ele veio como aspirante, ele gostava de tocar o terror no quartel. Era assim, principalmente final de semana, o pessoal que estava alojado lá, e mandava disparar bomba, canhão e tal, de festim, para dizer que estava sendo invadido o quartel. E muitos ficavam sem saber o que fazer. Ficava se escondendo embaixo da cama. Né? Inclusive teve colegas nossos da época que se escondeu embaixo da cama e pediu para a avó dele, que queria a avó. Esse não era fuzileiro, não, ele era de outro pelotão lá. E pedia, não sabia o que era que estava acontecendo. Disse, rapaz, o que é que está acontecendo? Vamos se armar e vamos para frente do alojamento. Não, corria para debaixo da cama. Para debaixo da cama. Isso ocorreu mesmo na minha época. Teve e na época, Ronaldo que fazia. Que era o seu canga? O canga é aquele cara que estava do seu lado ali, né? Que hoje a gente não sei se na época usava esse termo, canga, né? Que é o cara que está do seu lado, é o cara que vai estar lhe ajudando ali. É outro soldado que vai estar... não me lembro disso. Não lembra não, assim, o seu canga, que era o cara que se você fizesse alguma coisa errada, ele pagava. Se fosse ele, você que pagava, né? Na nossa então época tinha que estar os dois bem alinhados, né? Era o cara que estava ali. Na sua época, na primeira noite lá do quartel, assim, quando você chegou, porque é uma coisa diferente, né, cara? A gente chega do mundo civil, quando você vai dormir no quartel, aquele negócio diferente, aquele medo, né? Porque já era um medo, não tem como o cara... Uma coisa diferente pra gente. Como é que foi lá na sua época lá? Eu cheguei lá, rapaz, esse cara mandava a gente trocar a roupa, né? Botar a camisa branca com o nome, a calça verde, o coturno, né? E tudo era no Hope, né? Tudo era no... E o alojamento da gente era grande, rapaz. Lá cabia, eu acho que era mais de 100 camas que tinha. Era mais, que era beliche, né? Em cima e embaixo. Tinha mais de 100 camas. Porque a companhia da gente parece que tinha 130 pessoas na época. E as outras também tinham uma média disso. A primeira e segunda tem efetivo maior. Parece que tinha uma a CCS e apoio que era menos. Né? Hoje eu não sei quanto é. Está bem reduzido o efetivo, né? Na época da gente era 130. E o alojamento grande era grande, com aqueles armários de aço no meio. De aço no meio, cada um ganhava. Ganhava não, né? Porque a gente pagava, né? Depois vinha descontado tudo, né? As roupas, o enxoval, uniforme, né, tudo era. Que não era para descontar, porque o governo federal na época, eu não sei se era o Figueiredo, ou era o Gás, ele mandava o que ele gostava, era general e gostava do exército, né? E o alojamento lá era muito grande e todo mundo tinha que arrumar sua cama impecável. Quando era de manhã, que todo mundo acordava para ir tomar o café, depois chegava um superior, um cabo, um sargento, para ver se a cama estava... Olhar as camas, né? Estava bem forrada. Né? Se não tivesse, a gente dava 2 voltas na companhia, até o dono da cama aparecer para deixar ela impecável. Tinha isso também, né? Porque tinha que... ajeitar lá o forro de cama, tem que estar tudo alinhadozinho, né? Tá alinhado, senão todo mundo pagava. Enquanto ele não fosse consertar, ajeitar lá, a gente ficava rodando na companhia para até... Na sua época lá, qual era os sargentos que dava instrução lá para você lembra assim? Que era... Pegava no pé mesmo. Quem pegava no pé mesmo era o sargento Fausto. Eita, sargento Fausto. O pessoal fala muito dele, né? Sargento... Baixinho, né, rapaz? Mas o bicho tinha um gás, né?
Eu não sei como é que ele conseguiu servir, porque eu acho que ele não tem 1,5 m. Ele era menor do que eu, você tem ideia, ele era menor do que eu. Bicho. Agora o bicho tinha um gás, o bicho era bom, né? O bicho era bom. Naquela época, Baixinho, troncudo, mas... o exército formava bons sargentos temporários. Ele era temporário, mas um cara muito competente, né? Era E gente botava boa, né? pra quebrar, velho. Ele Botava botava. mesmo. Não tinha boquinha não, né? Tinha não. Ele também tinha um sargento Diniz, que era um cara, um grandão e tal. Era gente boa ele. O Diniz era mais na dele, né? Assim, né? Ele era do Pelópolis, se eu não me engano, Diniz, né? Era o Diniz. Diniz. Tinha o sargento J. Santos. O sargento Ricardo, que eu depois... Ricardo era o sargenteante, né? que depois fui pro pelotão dele lá. E o sargento Adelino, né? Adelino. Também era do Pelópolis. Que... Adelino hoje capitão, né? Trabalha hoje no 59, né? Ele voltou como... Você me contrato. falou aí aquele... Pronto, esse sargento, né? Ele já tinha um tal de sargento Lorival, que tinha Lorival, faleceu. Os caras Trabalhei com ele, Lorival, trabalhei com ele ainda. Tinha um Cacuete, cacuete tinha danado o cacuete ele. toda vez quando ele estava Do em lado. forma, ficava, o pessoal imitava ele, aí ele ficava muito Que bravo. o pessoal falava quando ele fazia alguma coisa errada, ele falava bem assim, você quer uma parte ou quer um cascudo? Não sei se aconteceu, você lembra disso. Esse... Aí o cara dizia, rapaz, eu quero um cascudo. Rapaz, era melhor ter levado uma parte. O bicho dava um cascudo no cara, porque o bicho era grandão, né? Ele era bem grandão e o cascudo que ele dava o cara riava, né? Mas com a gente ele tinha medo, porque a gente... o pessoal do Pelópolis era meio bravo com ele, aí ele, E era. aí ele não fazia isso. E ele não. era da fazia época- mais com o pessoal Eu acho que ele era terceiro sargento na época, né? 82, É. 86, né? Ele fazia Entendi. mais com o pessoal dos pelotões que prestavam mais serviço, porque o da gente ele não fazia Não isso. chegava não. perto, não, né? Chegava nada, a Mas- gente tinha uns caras aloprados, grandão, o Van Deck, uns caras altos. Eu também, na época, eu tinha uma estatura boa, eu era magro, mas era... Meu corpo era bem dividido, porque eu era magro, mas musculoso. Hoje não, eu tô barrigudo, mas na época eu era musculoso, alto. Aí ele tinha medo desse pessoal mais chegava alto, junto, né? porque o pessoal mais baixo ia para as outras companhias, né? Para os outros Pelotões. pelotão. Os pelotões. Para os outros pelotões. E a gente era uma equipe alta, o Edinaldo, eu, o Van Deck, mas o Rivaldo, eram os caras mais altos que ficavam em cabeça de linha. Aí pronto, aí ele não dava cascudo Sim. ninguém. Não. Mas eu lembro da época, o sargento Lorival, na época, ele foi pra reserva como sub e faleceu há uns anos aí atrás. Mas o bicho era meio complicadozinho mesmo, né? Carrasco. E o pessoal, rapaz, não tinha como você não rir assim, né? Da situação, né? É. Hoje seria. Todo mundo tava processado hoje, né? Se ficasse rindo da situação dele, né? Justo, que ele tinha Do um cacuete que ele tinha, danado né? que Do braço, né? no braço. Não conseguia parar, né? Mas um cara que tinha moral mesmo assim, era só olhar que os caras já ficavam com medo, É, o capitão. O capitão Tanaka. Tanaka. Japonesinho danado. Baixinho, quando ele descia de lá Do comando. do comando, que tava todo mundo em forma, aí todo mundo parece que achava que o Tommy chegou, aí ficava todo mundo Tudo pianinho, né? pianinho. Pianinho, né? Sabia conduzir bem a disciplina da companhia, né? Bicho, é porque importante. se ele cismasse assim, ele corrida, aí pronto. E Ele era. gostava de correr, aí pronto, aí ela prejudicava todo o pessoal que não estava preparado para correr. E antigamente, pra punir, né? O cara deixava o cara punido e tava nem aí, né? Hoje não, hoje tá mais complicado. Mas antes você deixava o soldado passar 10 dias lá e tava nem aí. Até eu lembrar de você. Não É, é na a verdade. punição era na datilografia, não tinha computador na época, era na máquina de escrever. Aí aqui que fizesse o texto todo. O cara já tava punido já. É. Já tava. Fazia o boletim, levar para o comando, para o outro lá fazer o boletim, passar no boletim a punição. Já tinha cumprido e. Já tava já há dias, né? Justo. Mas é isso, cara. Como eu falei, né? Uma satisfação a gente estar aqui ouvindo você, ouvindo o seu irmão também, que não passou por lá, mas tá ouvindo a sua história, né? É. Tá ouvindo a história aí, né? E os outros que estão assistindo, que vão assistir futuramente, né? Que vai gostar do que vai ouvir, saber da sua época, né? Como eu já falei anteriormente ali, né? Da época do episódio que aconteceu, né? Aquele Justo. fato triste que aconteceu, mas que marcou a história de muita gente, né? De muita gente marcou ali, porque cada um teve digamos assim, uma participação, ou por estar presente no dia, no acontecimento, ou por estar chegando, ou por estar na situação que vocês estavam do campo, né? Estava chegando. E teve que se aprontar rapidinho ali para poder fazer a guarda fúnebre, né? Que chama. Justo. Foi É. um negócio assim,
pode ser interessante, não. Foi um negócio atípico, né? Porque o Leôncio era para atirar em um e acertou em outro, né? E acertou em pessoas que não tinha nada a ver, que né? não tinha nada a ver. Infelizmente estava no lugar errado, né? Errado na hora errada, né? Na hora errada. Aí o problema todo ocorreu porque morreram pessoas que não era para morrer, né? Depois que foi feita a investigação e tudo, que ele disse depois até em depoimento que era para o tal de Major Cunha, na época era Major Cunha, subcomandante, e veio atingir as pessoas inocentes, né? Exatamente. E aí, quando aconteceu isso, ele correu, saiu, não sei como ele conseguiu chegar em Recife tão cedo. Rapaz, foi muito rápido aquilo, né, bicho? Pô, Foi muito rápido. Todo mundo procurando ele aqui e ele já e estava o camarada tava lá. no batalhão lá, se entregando no batalhão lá. Na época lá, qual era os cabos velhos lá, que era chato? Porque na época os cabos aperreavam o cara, viu, velho? Rapaz, tinha um cabo Castelo, não sei se é da sua época. Não, lembro. não eu cheguei a conhecer, não. Castelo. Moreno, ele é tranquilo, mas era cabuloso. Chegou a fazer alguma missão fora do batalhão, assim, alguma... época assim, por exemplo, eleição, alguma coisa desse Não, tipo? na época não Porque existia... o Pelópolis sempre tinha alguma missão pra fazer, né, na rua. na Sempre época tinha a alguma eleição coisa. era tranquilo, não tinha negócio de urna eletrônica não, era na cédula e não tinha esse evento não que tem hoje, né? Essas urnas eletrônicas aí, meio suspeita. E da guarda lá? Tinha muita alteração na guarda? Na Tá guarda, porque eu quase não pegava muito a guarda. Eu ficava mais na retaguarda, né? Ficava mais lá atrás no pavilhão, não, como é o negócio, no paiol, né? No paiol. Aí como a gente ficava mais no paiol lá, aí no corpo da guarda só vinha mesmo para Não, descansar. você ficava na guarda do paiol, é isso? Tirava a guarda lá no Guarda do paiol, mas... tinha uma equipe que ficava lá, né? E depois voltava para ficar 2 horas, Isso, descansava 4, né? exatamente. Era 2 horas quarto de hora, né? Era. 4 horas, mas muita alteração não, na época. Rapaz, teve uma alteração até eu mesmo que dei. Foi mesmo? Fica aí. Aconteceu um fato inusitado, até o comandante era o Pedro Melo, um baixinho, ele até comentou, na época todo mundo informa, na segunda-feira, ele disse, rapaz, houve uma alteração muito assim, grave. Aí eu digo, eita, pô, foi a minha. O que foi que houve? É dia de sábado, eu estava de serviço à noite, aí o pessoal tinha um lance de levar o rádio. Um passava para o outro, né? Para ouvir Love's Love, né? Love's Love, De madrugada, madrugada, o cara ali no escuro danado, botava o rádio dentro do poncho, era poncho, como é que chama aquele negócio? É o poncho, preto. O poncho, o cara botava ali e ficava escutando, né, devagarzinho para passar a hora, porque parece que quando o tempo é no horário de meia-noite às 2 horas, parece que o globo terrestre para. 2 às 4 é o pior, né? Que a gente chama do poca-olho. É o de 2 às 4. Parece que para e não passa. A hora. Aí, nesse dia os caras estavam com rádio e tal. Eu disse, ó, leva o teu aí, leva. Não era nem. Era até do Galvão. Eu disse, não, quero não, eu vou ficar lá só escondido, só esperar o sargento. Como é que. Rodante. Sargento Rodante passar. Rodante passar e pô. Mas não, pô, mas é bonzinho. Aí, que a gente já tá com outro no alojamento, né? Os caras iam dormir 2 horas. Aí tá certo, aí eu fiquei nessa. Aí, maldita a hora eu ter ficado com. Justamente a hora que o cara passou. O sargento me pegou, pronto. Eu disse, eu vou dar uma punição, vocês, né? Operação especiais, né? Aí tá aqui. Aí levou o rádio e depois entregou na companhia, né? E aí, como o sargento Ricardo já tinha quebrado algumas coisas para digitação, ele não estava lá, aí ele disse, chegou a parte da porra, Patói. Aí, quando foi na segunda-feira, todo mundo informa, o comandante disse, tivemos uma alteração atípica aqui no batalhão. Aí eu digo, eita, mataram alguém, né? Aí disse, não. Aí já fiquei de alerta, pronto, digo, foi eu.
Aí o que é que houve? Aí eles mandaram uma parte para lá, para me punir, né? Aí o sargento ficou segurando, até para me sair com boa... Com o mérito. Com honra ao mérito, né? E ele segurando, né? Mas sei que o comandante foi lá para saber quem era o soldado, o fuzileiro, o soldado que ia ser punido. Aí o que é que aconteceu? Ele disse, Valjetão, não tem não como segurar mais não, bicho aqui. Já era. Já era. Eu disse, rapaz, tô perto de sair já. Ele disse, vou ver o que é que faz, falar com o capitão e tal, não sei o quê. Aí, moral da história, o comandante queria 30 dias, o capitão só deu, parece, 5 dias de detenção. Aí cumpri e pronto. Aí por causa disso eu não saí com um diploma Não teve de honra honra. ao mérito. Né? A punição, né? A punição era... É. Honra ao Foi mérito a é... punição do alto comando. Foi nem de... Que é aquela do aluno, aquele jogaram fora e pronto, não entrou Foi uma punição na companhia, né? No caso. Né? É. Foi aquela do boletim que a gente fala, né, no BI. Essa aí pronto, deu. Eu digo, vocês vão me pagar, filho. Foi por causa de você, disse a vocês que não queriam o rádio. Aí pronto, teve essa... Aí que eu não saí com honra ao mérito por causa disso. Aquele paiol ali, o serviço no paiol era meio mal assombrado ali, né? É. O pessoal falava, né, Aí pronto, saía pra lá quem tinha coragem mesmo, né? Porque achava que tinha bandido ali, pior que não, que ali era mais tranquilo, mas que ali quem é que ia fazer confusão ali atrás? Mata, nada. Mato muito grande ali atrás, né? Problema- Mas tem muita gente que soldado que tava de guarda do paiol trocava, né? Pra ir pro quartel porque tinha medo de ficar lá atrás, né? já eu não, gostava de ficar lá. que É lá mais era sossegado, tranquilo, é mais sossegado, né? Só que tinha esse problema, que lá dava sono, né? Parece Muito que o sono, negócio né? dava Você- muito sono. Você quando chega nesse horário de meia-noite ou de 2 da manhã, meu amigo, é o poca-olho, é o horário que você tá querendo dormir, não tem jeito, né? O olho começa a querer fechar, você na hora, né? E de frente do quartel não, ali você passa, vê o pessoal, o Fernando de Lima. Vai e tal, distraindo um vai pouco distraindo, mas já atrás não, você fica só mato. Aquelas redições que tem lá na guarda do quartel, acaba sair arrodeando o quartel todinho ali em forma, né? Rapaz, ali era madeira, né? Porque você saía... Sim, outra coisa também, rapaz. Agora não, o pessoal lá naquela época a gente tirava serviço e ficava do lado dos oficiais ou dos sargentos, todo mundo ficava de fuzil com baioneta e com munição real. normal. Hoje não, os caras com cacetete e pronto. Se o cara for lá arrombar uma casa, dá uma pisa no soldado lá e entra na casa do Hoje sargento. ficam 2 sentinelas agora, mas os 2 desarmados. Né? desarmado. Não fica nem Acho que com uma ele poderia pistola. ficar pelo menos com uma 12 ali, uma arma que... Uma pistola e tal. Uma de borracha, que é de tiro de... Né? É, Pelo menos pra um o cara, taser, ver, né? o cara ver que o cara tá com alguma coisa ali, Um né? taser. Na época da gente não, a gente ficava de fuzil Eu lembro. Na época a e gente... com munição real. Exatamente. Munição real. O cara chegasse lá, quisesse meter bom, o cara metia fuzil pra frente. E hoje não, o exército tá com medo da população, porque era para deixar o cara lá armado. E pronto, e na época da gente, a gente ficava, nunca houve problema. Porque o cara sabia que tinha munição O ali. pessoal respeitava mesmo. Respeitava e ficavam 3, né? Um na ponta, no meio e outro lá atrás. Aí não tinha como o cara assaltar ali, querer levar a arma, porque tinham 3. Agora não, botam 2. Eu digo isso porque eu vou caminhar de manhã ali, às vezes caminho por trás do quartel. Naquela pista nova que fizeram ali no eixo, né? eu caminho ali. Antes, eu caminhava dentro do quartel ali, dentro do campo, e o tenente Davi, que quando voltou aqui para o comando, que chegou como comandante, ele abriu para a comunidade aquele caminho ali que a gente fazia por trás do rancho. Fez uma Por pista trás ali, de- né? Para o uma pessoal pista poder pro fazer caminhada. Pronto, que a gente ia até sair ali do campo, ali de trás do campo, que era da enfermaria, e ia até o alojamento pela Rua de Barro e voltava. Aí quando ele fez essa pista, né, de caminhada. Aí como ele passou 2 mandatos, foi o único comandante que passou 2 mandatos, porque são cada 2 anos 2 anos. muda, né? Ele ficou 4, né? Não recordo bem se foi. Ele ficou 4 anos, foi renovado, foi o sortudo. E aí ele depois ampliou, que a gente caminhava até por trás, quando fizeram A pista a nova? pista, que fizeram o muro,
Aí a gente caminhava ali pelaquela pista de treinamento. Tem aquelas treinamentos que a gente... Isso, a pista de corda. Pista de corda. Tem aquela pista de corda lá atrás. Pronto, aí a pista para caminhar ia até lá, até o Paiol, passava pelo campo de tiro e voltava. Aí depois vieram os comandantes rigorosos. Cada um vai mudando, né? Vai mudando, aí cancelou. O comandante chega com a ideia. Até muda. tirou até os atletas. Nós até plantamos umas árvores lá atrás, do lado da enfermaria, para crescer. Ele disse, depois eu quero vir aqui visitar para ver se essas árvores prosperaram. Né? E teve muitas lá que prosperaram ali do lado da enfermaria, que tem aquele... Não sei se ainda tem, né, que eu nunca mais entrei. Eu lembro que ia muita gente mesmo, assim, para fazer caminhada lá de manhãzinha. A gente ia correr no TFM e o pessoal ia fazer aquela caminhada nessa pista aí, né? A Que foi pista criada, lá né? dentro do campo mesmo fazia esse treinamento. Eu me lembro quando eu estava fazendo o concurso da polícia não, para delegado, eu tive autorização para fazer os treinos lá dentro. Aí falei parece que era um dos irmãos, que foram 2 comandantes, um irmão depois o outro. Não me Foi o lembro. coronel Pinto, Pronto. Pinto Sampaio. Depois veio o outro. Depois veio o irmão do mais novo. Pronto, Hoje aí- general, hoje ele é general. Pronto, aí eles abriram também novamente para o pessoal começar a caminhar e a gente fazia os treinos dentro do quartel ali dentro do campo. E aquela academia ao ar livre, né? Que é de tijolo e tal, que a gente fazia aquela academia dentro Aquele ao lado ali É. da pista que a gente chama as barras lá para você Isso, fazer. eu esqueci e tal. o nome agora. Tem E exercício pronto, a ali. gente fazia ali os exercícios, depois veio um outro comandante de linha dura e fechou. Disse, não quero ninguém aqui não, só o pessoal do Só exército por mesmo. militar mesmo, né? É, Mas cara, Meus amigos, vocês estão ouvindo aqui a história do Valgetan, que serviu na primeira Companhia de Fuzileiros em 1986, né? Pedir aos amigos aí que está nos assistindo, siga a gente lá nas redes sociais, deixa aquele like, comente, compartilhe bastante para nos ajudar. E você que tem o seu comércio, que quer nos patrocinar, procure a gente aí para nos ajudar aí nessa empreitada aí que nós estamos, que a gente está precisando aí, né? Como o trabalho que nós fazemos aqui leva esse ao conhecimento de vocês, né? O que é militar e que não é, dos militares que passaram pelo 59 ou pela força, pela polícia, se quiser vir para cá também contar a sua história, vai contar suas histórias aqui e coisas que a família nem sabe às vezes que o camarada passou lá dentro. E é muito interessante. E pedimos a todos vocês que nos sigam aí no Instagram, deixa o seu like lá, entendeu? Deixa o seu like, compartilhe, comente, que isso faz com que o nosso canal cada vez mais melhore, né? E precisamos também de sugestões. E se você quiser contar a sua história, agende conosco aqui, viu? Agende conosco, entre em contato e venha contar a sua história também. Bater um papo aqui legal, né? Pra gente saber um pouquinho como foi a sua vida na caserna, tá ok? E é isso, Valgetan. Graças a Deus, cara, eu sou muito grato a Deus, né? Por ter essa oportunidade, né? De estar aqui, de lhe conhecer através de meu irmão aqui, né? Eu conheci através dele e do outro, seu irmão, né? justo. Que nós tivemos lá naquele café da manhã. Bom, né? bom. E Interessante aquele café. tivemos o café da manhã e foi aí que eu conheci. E você falou que tinha sido militar, eu fiz esse convite e você aceitou estar aqui contando a sua história, né? E deixar essa história registrada aí, né? Para futuramente você vai assistir e dizer, caramba, mostra aí, vamos passar pro povo aí, vamos assistir aí como é que foi um pouquinho da minha história lá, da minha passagem pelo 59. É isso? Tem mais alguma coisa a falar? Fica à vontade. Se quiser falar hoje do... E a baixa, sim. Exatamente. A baixa, será que eu me lembro ainda? Sei que foi legal no dia da baixa. Não me recordo bem, porque houve assim, foram aos poucos, né? 15 dias liberava uma parte e depois liberava outra, entendeu? Era ter a primeira, a segunda e terceira baixa. Assim, era por mês. Parece que era por mês. Né? Era. Pronto. Você saiu em qual? Você da Eu primeira? fui dos últimos, que eu Dos passei um ano e um mês, né? Então foi a terceira baixa, né? Foi a terceira baixa, porque eu tinha que ajudar lá o sargento na Mas não ficou naquela escala não do 24, não? Não, porque como eu estava Tava na sargentiação. nessa retiação, Se safou, né? aí já no final ele disse, não, vem para cá porque eu preciso de você para que a gente possa fazer a baixa do pessoal, A documentação, tudo, né? documentação e tudo, aí fazer
um monte de papelada, aí cada companhia tinha que fazer a sua, aí só tinha o sargento, o Ricardo e eu, que era o que sabia datilografia, né? Aí por isso que eu fui um dos últimos a sair. Também tinha um programa de quem quisesse ir para a polícia, naquela época, entrava sem concurso público. Já era Encaminhado, né? Na época. Eu não quis ir, porque quando eu saí de lá eu já tinha um emprego certo para ir, aí não fui. Mas muitos colegas já foram direto para lá, porque na época, em 86, 87, entraram sem concurso público, aí foram saindo e ia para lá. E a polícia já absolvia esse pessoal, porque já vinha com uma certa experiência do Exército, e quase não tinha treinamento lá, porque ele já ia com uma bagagem. Só fazia lá uma adaptação, né, no caso, Adaptação, diferente do serviço, né? Do comando, como Isso. era lá, como ia ser, né? Não é... E pronto, e parece que foi isso. Aí a janela fechou em 88, e depois só foi quem, através de concurso. Através de concurso, exatamente, né? Aí muitos colegas foram. Inclusive teve alguns que conseguiram ser oficial, né? Coronel mesmo, como o Adalberto, que era o irmão do Romero. Acho que o Romero ainda ficou lá na sua... Romero era o cabo, Romero? Era o cabo. Cheguei a conhecer o Romero. Magozinho. Era. Mago, todo malamanhado, todo malafrojado. Era o Romero, eu lembro. Pronto, o irmão dele conseguiu ser coronel, Adalberto. Era um cabo todo danado lá no quartel e conseguiu. E a maioria do pessoal que foram entraram como soldado, eu acho, e conseguiram se aposentar aí para a reforma como subtenente, como tenente. Alguns do grupo aí, a maioria foi isso, como subtenente. Pelo tempo, né? Pelo tempo, chega a essa graduação, né? Às vezes chega até a capitão também, né? Hoje, né? Camarada chega. É só estudar. Não estudaram, só quiseram tirar serviço, firmar. Mas é isso, meu amigo. É satisfação mais uma vez, né, de falar aqui com você. Meu amigo ali que ficou calado o tempo todo. Valmirã, né? A história é dele. A história dele, mas você tem um pouquinho ali da história do seu... Da época do alistamento e também de saber a história do irmão, né? Ficou sabendo agora algumas coisas, né? Interessante, né, meu irmão? Pronto, é isso. Eu só tenho a agradecer pelo convite. É interessante realmente você falar isso, porque... Só quem gosta de ouvir isso são mais os militares que serviram, né? Vai começar a lembrar das resenhas, né? De tudo que aconteceu, né? A gente começa a lembrar, né? Justo. Quem não serviu não sabe. Não é aquele lance, não serve para viver, né? Quem não serve para viver... Quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Era a frase dele lá no quartel. Isso, né? Exatamente. Então, aí quem serviu, como eu tenho muita coisa assim, coisas boas, e tenho amigos bons que hoje ainda converso com alguns e tudo, entendeu? Então, se a pessoa tiver oportunidade, os jovens de hoje, se forem servir, tente servir, porque vocês vão criar umas amizades boas, entendeu? Vão criar uma amizade sadia que vai pendurar para o resto da vida. Como eu tenho muitos colegas que até hoje têm um contato, são pessoas de bem, pessoas de boa índole, e tem família também, as famílias deles são bem orientadas para a vida, entendeu? Meus filhos também são orientados para a vida. Eu não vejo meus filhos se envolver em bagunça, em droga, em bebida, entendeu? E a gente que sai do quartel sai com uma bagagem boa, com uma orientação de vida boa. Tem aqueles que não querem, que levam para o lado errado, mas 80% geralmente sai com uma perspectiva boa de lá, uma perspectiva de vida que vai fazer coisas... Sai bem embasado, né? Assim, né? Para uma profissão, às vezes o cara aprendeu a profissão, já sai bem qualificado, né? Porque hoje, na época também... uma orientação boa para que você busque lá fora uma... Justamente. O cara vai dizer, o cara serviu o exército, então o cara já tem, né? Já é diferenciado, né? Já é diferenciado. O cara serviu o exército, o cara já quero aquele cara ali, porque aquele cara já sabe... Já tem uma disciplina melhor, né? De se trabalhar, né? Já sabe manusear armas, já sabe manusear equipamentos bélicos e tudo. Exatamente. E pelo menos da época da gente, sim, né? Não sei. Hoje, né? Certo? Mas é isso, meu amigo. Gratidão a Deus, primeiramente, né? E a vocês por estarem aqui, né? Fazendo parte dessa história, né? Porque fazer parte da nossa história aqui do podcast Fala Veterano,
né? E fale para os seus amigos também que quiserem participar aqui conosco, né, da sua época. É só agendar conosco aqui. Vou certo? estender o convite, Estender o vou convite. convidar para ver se Passe para ele para que participa. eles nos sigam também, né? E Eu dá vou. essa força pra gente. E como eu falei aqui, ajuda a gente aí nesse canal aí. Deixa o seu like, comente, compartilhe, né? Passe para toda a família aí para que a gente possa cada vez mais poder levar essas histórias para todos. Tá ok, gente? Então, forte abraço a todos. Agradecer aqui ao meu amigo Leônio aqui, que é o camarada da parte técnica aqui, meu companheiro de trabalho, certo? Então, mandar um abraço pro meu amigo Agatângelo, o meu amigo também F. Santos, né? Que fazia parte da nossa equipe aqui. Um forte abraço para você, meu irmão. Tudo de bom. E a todos os veteranos, seja ele da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, né? Veteranos ou que estão na ativa, que quiserem vir contar sua história aqui, como eu falei, tá aberto aqui, é só agendar conosco, tá ok? Forte abraço a todos. Valeu!